Vamos à mensagem dessa noite. Ela fale ao teu coração profundamente, que seja um tempo transformador para você. Amém? Há uma música de uma banda famosa, uma banda evangélica famosa, Oficina G3. Uma das músicas que eles tocam, em determinado verso, diz assim: réu ou juiz, de qual lado você está e onde você vai ficar? Tratando da questão, da maneira como nós nos portamos diante da realidade de podermos ou devermos ou não condenar as pessoas, e também da condição de nós sermos réu de juízo, alvo da condenação. Então no verso ele diz assim: réu ou juiz, de qual lado você está e onde que você vai ficar? Por isso que a mensagem de hoje à noite, ela se chama réus ou juízes. Para todos nós, essa questão, réus ou juízes, qual que é a nossa condição? Convido você a abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 13, que é o verso da sequência da exposição que eu tenho feito aos irmãos. Tiago capítulo 2, verso 13. Se você quiser acompanhar na minha versão, ela está no projetor e diz o seguinte: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Misericórdia triunfa sobre o juízo. Vou ler novamente. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Hoje eu gostaria de falar sobre misericórdia e a quem nós devemos demonstrar misericórdia. Em primeiro lugar, devemos demonstrar misericórdia àqueles que são menos favorecidos, pessoas que poderiam ser alvo, que deveriam ser alvo do nosso amor. O que é misericórdia? Vem de latim e significa dor no coração. Quando eu tenho misericórdia de alguém, significa que a dificuldade, a dor daquela pessoa, o problema pelo qual ela está passando, dói também no meu coração. Isso é ter misericórdia. Misericórdia, cardia, né? Cordia. É isso que é ter misericórdia. Você olhar para o sofrimento de uma pessoa e o sofrimento dela doer em você. Isso é misericórdia. Nós devemos ter misericórdia daqueles que são menos favorecidos do que nós. Devemos ter misericórdia. A dor daquele que é menos favorecido do que nós, esteja ele do nosso lado, esteja ele lá longe, deve doer no nosso coração também. Já manifestei para algumas pessoas de púlpito, às quartas-feiras, em reuniões. Eu tenho um desejo, eu tenho uma intenção. Eu não sei se isso vai se consolidar logo em 2013, mas é uma convicção minha e leve quanto tempo levar, eu desejo trabalhar dessa forma. De cada vez mais direcionar o trabalho da nossa igreja para a nossa comunidade, para esse bairro onde nós estamos instalados. Eu creio que foi propósito de Deus nós voltarmos para cá. A igreja saiu daqui, acho que foi em 96, se eu não estou enganado. Foi lá para ser 98, o Mariquinha cochichou ali em 98. Foi lá para ser o Corá. Passou alguns anos lá, eu cheguei em 2005. Nós voltamos para cá há 2 anos, foi em 2010 que nós voltamos para cá. E por propósito de Deus, uma construtora comprou um terreno lá de onde nós estávamos. Eu particularmente preferiria ficar na Seu Corá. Da maneira como a coisa aconteceu, eu tenho convicção de que foi Deus que nos trouxe de volta para cá, para esse lugar. E hoje eu não tenho como negar que o bairro aqui para se trabalhar, para se apresentar o Evangelho e chamar pessoas a se juntarem a nós, é muito melhor do que a Seu Corá. Agora, eu acredito que como que nós vamos demonstrar para essas pessoas que essa igreja está interessada na vida delas, com amor, com trabalho,
Eu falei já que um dos desafios da igreja brasileira do século XXI, dos evangélicos brasileiros do século XXI, é demonstrar para as pessoas que a igreja não é um lugar para onde elas vão, em que pessoas mal intencionadas vão encontrar meios para tirar o dinheiro delas. Nosso desafio é fazer as pessoas entenderem que nós estamos aqui para amá-las, que nós temos interesse na vida delas. Hoje a igreja tem algumas atividades que visam alcançar o bairro, a comunidade. Então, as segundas-feiras tem aula de violão e guitarra, as terças-feiras tem aula de canto, quarta-feira tem alongamento e aula de alemão. Essas são as atividades que a gente trabalha inicialmente. Eu acredito que a gente consiga com facilidade, no futuro próximo, bordado, aula de inglês. Eu acho que a gente consegue com facilidade, aula de bateria, nós temos aqui a bateria lá embaixo de estudo, e outras coisas. Eu não fui ainda, mas é plano, mas eu não fui ainda deliberadamente, propositalmente, conversar com 2 amigos meus que vão me ajudar, me orientar. Nós estabelecemos aqui na igreja também um trabalho semelhante ao Alcoólicos Anônimos, para dar apoio também a pessoas que são dependentes do álcool, às vezes até de drogas, porque a gente tem um bairro aqui muito. Então há muito por ser feito. Eu acredito que cada vez mais nós vamos conseguir desenvolver o trabalho aqui na igreja, mediante esse trabalho com a comunidade. Cada vez mais eu acredito que seja esse o caminho. A gente olhar e falar assim, poxa vida, quando a gente olha às vezes para um alcoólatra, poderia ter sido eu, poderia ser o meu pai, poderia ser o meu irmão, poderia ser o meu marido, E desenvolvemos um trabalho aqui na igreja. Às vezes é uma criança aí no bairro sem condição, poderia ser eu, poderia ser meu filho, poderia ser meu neto. Eu ofereci aqui na igreja um trabalho de inglês, de alemão, etc. Então a gente olhar para essas pessoas e procurar fazer com que elas se sintam cada vez mais amadas. Para nós demonstrarmos misericórdia às pessoas, aos menos favorecidos. Isso nós podemos fazer em todos os níveis, desde o nível pessoal, cada um de nós. O que eu, como indivíduo, posso fazer para demonstrar misericórdia aos menos favorecidos? Isso você pode fazer da sua casa, isso você pode fazer lá no seu trabalho, você pode fazer também em alguma atividade da igreja, pode sim. A igreja, é importante que nós tenhamos essas atividades para quê? Para favorecer o envolvimento das pessoas em atividades como essas. Mas você não pode demonstrar misericórdia só via comunidade. Veja como você pode fazer isso individualmente. Veja como você pode demonstrar misericórdia às pessoas menos favorecidas. Abra os olhos, olha ao teu redor. Veja quem são as pessoas a quem você pode ajudar. É muito importante que todos nós façamos isso. E seja com o olho aberto, sempre olhando ao redor, vendo como é que eu posso ajudar, como é que eu posso demonstrar misericórdia, como é que eu posso demonstrar o amor de Deus para as pessoas ao meu redor, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, para o meu parente, às vezes aquele que eu visito de vez em quando. Então nós olharmos para as pessoas ao nosso redor para demonstrarmos o amor de Deus. Porque a misericórdia, meus irmãos, ela tem um papel fundamental na vida daqueles que têm temor de Deus. Toda e qualquer pessoa, em toda e qualquer época, que diz ser temente a Deus, ela necessariamente tem que demonstrar misericórdia. Se ela for completamente alheia às questões das pessoas ao redor dela, se ela não tiver misericórdia, se a dor do outro não doer no coração dela, não importa quais as práticas religiosas que ela tem, ela vai estar demonstrando que ela não tem temor de Deus. O que eu quero dizer com isso? Não importa se o sujeito vivia lá no Antigo Testamento e praticava todas as leis, e guardava todos os sábados, e guardava todas as festas, e oferecia todos os dízimos, e realizava todas as ofertas. Se a dor do outro não doía no coração dela, não era temente a Deus. Quando nós pensamos hoje, não importa se a pessoa sabe a Bíblia de cor, não importa se ela nasceu na igreja, foi batizada de infância, desde a infância, não importa se ela participa de todas as atividades da igreja, vem aos cursos, vem às reuniões de oração, ora em voz alta, lê a Bíblia, se ela não for uma pessoa que demonstra misericórdia, se ela não se condói com a condição do outro, muito provavelmente ela não tem temor de Deus.
Porque a misericórdia, ela caminha lado a lado com o temor de Deus. Porque aí sim nós estamos refletindo aquilo que Deus mesmo fez por nós. Deus na sua glória olhou para nós. A nossa condição doeu no Senhor. Diz lá Filipenses, deve ser o 2,5, que foi o outro texto que eu citei durante a semana, na quarta-feira. Haja em vocês, Paulo fala aos Filipenses, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que Ele deixou a sua glória, tomou forma de servo e veio, e morreu morte de cruz. Assim como Deus é misericordioso, aqueles que dizem ser filhos de Deus devem também ser misericordiosos. A dor dos outros deve doer também no coração deles. Na Bíblia existem duas categorias que são clássicas quando nós falamos de demonstração de misericórdia. Você vai ver mais ou menos 50 vezes entre Antigo e Novo Testamento o par, órfãos e viúvas. Orientação para que o povo de Deus, para que aqueles que se dizem tementes a Deus, para que cuidem dos órfãos e das viúvas. Porque naqueles dias eram as categorias mais carentes da atenção da sociedade. A sociedade deveria olhar com olhares de cuidado ainda maior para os órfãos e para as viúvas. Quando eu vejo hoje as pessoas que devem ser alvo da nossa misericórdia, eu fiz uma pequena lista aqui. Sim, os órfãos, sim, as viúvas, os idosos, porque muitos deles são desprezados pelas famílias. Os filhos não querem saber, os netos não querem saber, estão abandonados. Então os órfãos sim, as viúvas, os idosos, portadores de HIV, os HIV soropositivos, que graças a Deus cada vez mais há uma conscientização nos meios de comunicação, mas ainda há um preconceito em relação a eles. Pessoas com câncer, que se muitas vezes não são desprezadas, mas elas precisam de atenção especial. Por isso você vê, por exemplo, instituições especiais para tratar pessoas com câncer, crianças com câncer. Você imagina uma criança que na cabeça dela, ela vai crescer, ela vai para a faculdade, vai tirar a carta de motorista, vai encontrar um companheiro. Vai encontrar um companheiro ou uma companheira, vai ter filhos, vai envelhecer, e na cabeça dessa criança, de repente ela tem de se deparar com essa realidade. Com 5, 6, 7, 10 anos, o médico fala que ela está com câncer e que ela vai ter de passar por um tratamento e que ela tem risco de morte. O alvo da misericórdia da igreja, mulheres que são vítimas de violência doméstica, mulheres que apanham do próprio marido em casa, crianças vítimas de abuso sexual, analfabetos, moradores de rua, etc, etc, etc. Então nós olharmos para todos esses com um olhar de misericórdia. Sabe por quê? Porque poderia ser um de nós. É nós olharmos para toda e qualquer pessoa que vive uma condição terrível e pensar assim: meu Deus, poderia ser eu. Poderia ser eu na condição dessa pessoa. Poderia ser meu cônjuge na condição dessa pessoa. Poderia ser meu filho, minha filha na condição dessa pessoa. Poderia ser os meus pais. Olharmos e a dor deles doer no nosso coração. Isso é misericórdia para com os menos favorecidos. Nós precisamos, como pessoas tementes a Deus, demonstrar misericórdia por eles. Olha o que diz Levítico, capítulo 19, verso 18. Não procurem, texto clássico, citado no Novo Testamento. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Aí, a partir daí, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame aquele enfermo como se fosse você.
Ame aquela criança como se fosse você. Ame aquele idoso como se fosse você. Demonstração de misericórdia. Como indivíduos, como pessoas, como instituição igreja, o que nós podemos fazer pelas pessoas? Porque isso vai demonstrar o nosso grau de comprometimento com o Senhor, a maneira como nós trabalhamos em favor dos menos favorecidos. É por isso que eu estou explicando cada vez mais, meus irmãos, como nós podemos trabalhar para atingir e alcançar e demonstrar amor pelas pessoas. Porque isso também é uma maneira de nós pedirmos o amor que nós temos por Deus. Ele diz lá, João, primeira carta do apóstolo João, lá no início. Como que uma pessoa pode dizer que ama a Deus, que ela não vê, se ela não ama o próximo que ela vê? Como que ela vai dizer, não, eu amo a Deus, sou temente a Deus, eu amo o Senhor, se é incapaz de amar uma criança em condição terrível, próxima dela? Então a gente chega à conclusão de que em qualquer época, em qualquer contexto, misericórdia é uma marca fidedigna daqueles que dizem ter temor de Deus. Não importa a época, lá no Antigo Testamento, lá para adorar a Deus tinha que sacrificar o cordeiro na época certa, sacrificar a pombinha lá, sacrificar a novilha. Era isso que era o temor de Deus. A misericórdia, é amor, a humildade. Era assim, é assim hoje. Em qualquer época, em qualquer contexto. A misericórdia é uma marca daquele que diz ter temor de Deus. Em segundo lugar, aqui nós devemos demonstrar misericórdia aos que procedem de maneira condenável. Nós devemos ser misericordiosos. Voltando à questão inicial, somos réus ou juízes? Nós devemos ser misericordiosos para com as pessoas que procedem de maneira condenável. Nessa semana faleceu aquela jovem indiana que havia sido notícia, a semana inteira. Ela havia sofrido um estupro coletivo dentro de um ônibus na capital do país, lá em Nova Delhi, na Índia. Uma moça universitária, 23 anos, ela sofreu dentro de um ônibus, em que ela estava, era um colega dela, dentro de um ônibus na capital, sofreu um estupro coletivo e ela morreu. Tamanha a violência do ato que foi praticado. Chegaram no final do estupro, abriram a janela e jogaram ela com o ônibus em movimento. Jogaram ela pela janela. Ela morreu essa semana. Agora eu pergunto a você, quando nós olhamos para os homens que praticaram isso, você já pensou se algum deles um dia se sente tocado no coração, entra numa igreja e começa a participar da vida da comunhão da igreja? Aí ele vai lá e fala para o pastor: pastor, é o seguinte, eu quero me batizar. Você pode se batizar. Você quer seguir uma vida ao lado do Senhor Jesus, na comunhão da igreja, aprendendo o Evangelho? Não, é isso que eu quero. Aí no belo domingo ele é batizado. Aí não conseguindo conviver com isso, aí ele um dia conta para alguém, conta para o pastor, conta para uma pessoa lá na comunhão e fala: escuta, lembra daquela situação assim, assado? Então, eu tomei parte naquilo. Há cerca de uns 3 meses, 4 meses, faleceu aquele Cabo Bruno. Quem se lembra? Quem viu a notícia? O Cabo Bruno era um justiceiro. O que era? Começo da década de 80? Cabo Bruno? Começo da década de 80. Ele era um justiceiro, ele era um matador de aluguel. Então ele era contratado. Ele era contratado para matar pessoas, matou dezenas de pessoas. Ele foi para a cadeia e ele, aos 3, 4 meses, ele saiu. Na cadeia ele havia se convertido, ele saiu da cadeia, tão logo ele saiu da cadeia, 2, 3 dias depois ele foi assassinado, evidentemente foi executado alguma vingança de casos passados. Mas ele se arrependeu lá na cadeia. Arrependimento. Pessoas se arrependem. E a igreja deve saber tratar
do arrependimento das pessoas. E como, meus irmãos, muitas vezes nós temos dificuldades para lidar com isso. É difícil, não é? Porque muitas vezes nós olhamos para essas pessoas, elas são para nós monstros. Maluco. Um cara que mata 20, 30 pessoas, que alguém vai lá e oferece para ele 5 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil, para matar alguém, um maluco, você fala um monstro. Como nós lidarmos com a questão do arrependimento das pessoas? É difícil, não é? Eu tenho um amigo que ele tem uma igreja lá na... A gente até chama ele de Boca, porque ele trabalha lá na boca do lixo. A igreja dele é na boca do lixo. Boca me contou outro dia que entrou lá no gabinete dele, alguém pediu um horário como pastor. Eu quero falar com o pastor, quero falar com o pastor. Ele foi atender o rapaz sentou na frente dele e começou a chorar. Contou a história. O homem era pedófilo, já tinha abusado de não sei quantas crianças. Aí procurou o pastor e falou assim: mas eu estou arrependido, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda. Aí o dilema do meu amigo era o seguinte: bom, ou eu levanto e dou uma surra nesse cara e toco ele daqui, ou eu apresento a mensagem do Evangelho. Agora é o seguinte: quando você pensa que ele é um pedófilo arrependido, aí você automaticamente, poxa, tem que apresentar a mensagem do Evangelho, né? Agora pensa se fosse seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, que ele tivesse molestado, aí era surra, não era? Como é difícil de nós lidarmos com essa questão do arrependimento. Como é difícil. Desses que nós julgamos, né? Serem monstros. Mas é interessante que ele não foi descoberto, esse homem, esse rapaz, ele não foi descoberto no ato. Ele procurou alguém. Ele falou assim: olha, está acontecendo isso e eu preciso de ajuda. Hoje de manhã aconteceu uma coisa interessante na minha casa. A Antonella estava chamando a Gisela, só que a Gisela estava na cozinha de porta fechada porque estava mexendo com o liquidificador. Eu ainda estava deitado. A Antonella no quarto do lado pintando. Ela chamou a Gisela umas 2, 3 vezes. Como eu escutei, eu levantei e fui lá. Ela vai lá na mesinha dela, tem uma mesinha com os lápis, o caderno. Eu falei: filha, o que foi? Pai, a parede está suja. Por que a parede está suja, filha? Aí ela falou: porque tem um risco. Aí eu já entendi o que é. Aí eu falei: e por que esse risco está aí? Quem que foi que riscou? Aí ela não quer contar, né? Porque ela sabe que ela vai tomar bronca. Aí ela olha para um lado, olha para cima, olha para o outro. Filha, pode contar para o papai, por que o risco está aí? Ela falou: porque eu risquei. Papai já não ensinou para você que não é para riscar nada que não seja do papel? Não é para riscar mesa, não é para riscar parede, não é para riscar nada. Aí eu já tinha avisado isso para ela várias vezes. Ainda assim ela foi lá e riscou a parede. Eu tinha 2 opções: ou aplicar um corretivo nela, que eu já tinha avisado, ela já sabia, ou ser mais brando. Eu optei por ser mais brando, por quê? Porque foi ela que me chamou. Eu não peguei ela pintando a parede. Talvez se eu tivesse pegado ela pintando a parede, ela ia tomar um tapinha no bumbum. Mas ela me chamou. Aí ela, devagarinho, 3 anos, devagarinho: pai, a parede está suja. Foi me contando. Aí eu fiz ela olhar para mim e falei: olha para o papai não quer mais que você pinte e tal, tudo bem, o abraço dela passou. Mas isso, pessoas que se arrependem, ela não se escondeu, ela falou assim: deixa a parede suja, se alguém descobriu, se alguém não descobrir, deixa lá. Ela me chamou e ela contou. Arrependimento, pessoas que se arrependem. Nós devemos demonstrar misericórdia para com pessoas arrependidas. Sejam esses que nós julgamos ser monstros, malucos, sejam pessoas que tenham, às vezes, uma conduta dentro do mais aceitável. É interessante, meus irmãos, que quanto mais comprometida for a condição da pessoa, mais evidente ficará a manifesta graça de Deus na vida dela, não é? Quanto mais lá no fundo do poço a pessoa está, ou de onde ela é tirada, né?
mais manifesta é a graça de Deus na vida dela. Olha e fala assim: poxa, como o Evangelho é sensacional, como o Evangelho é capaz de transformar vidas. Que foi justamente o que Jesus falou. Os fariseus culpando ele: escuta, mas esse aqui, ele senta com os pecadores, fala com os pecadores, trata com os pecadores, né? Aí Jesus irônico: olha, eu não vim para quem não precisa de médico. Se vocês já estão bem, se vocês são saudáveis, se vocês não precisam de mim, olha, eu vim para aqueles que precisam. Quando nós olhamos para essas situações, em vez de a gente olhar e falar assim: poxa vida, esse aqui é o que precisa do Senhor, esse é o que precisa da graça, esse é o que precisa da misericórdia, às vezes nós classificamos: esse é um maluco, esse é um monstro. Nós, como devemos demonstrar misericórdia àqueles que procedem de maneira condenável, porque eles precisam. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, um dos homens mais usados por Deus na história, era um perseguidor religioso, era um sujeito semelhante ao que nós temos lá no Irã. Tem o caso do pastor Yosef Nadarkhani, né? Ele havia sido solto, meus irmãos. Eu li no Twitter essa semana que ele foi preso de novo. Não sei se mais alguém leu. Eu li no Twitter que ele foi preso novamente, que o advogado dele foi preso novamente. Então que nós estejamos lembrando de orar pelo pastor Yosef Nadarkhani. Paulo era um cara semelhante a esses que estão prendendo lá e maltratando o pastor Yosef Nadarkhani. Antes de ele se converter, olha lá a situação com Estevão, que foi apedrejado e morto. Os religiosos, né, taparam os ouvidos, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, do apóstolo Paulo, antes de se converter. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O sujeito ali, de joelhos, ensanguentado, tomando pedrada, morrendo. O apóstolo Paulo olhando aquilo de braço cruzado, o pessoal arrancando a roupa de Estevão e jogando as vestes, as roupas de Estevão aos pés de Paulo. E ele olhando o cara morrer. Esse monstro, depois de se converter, tornou-se responsável pela maior parte do conteúdo que nós temos na Bíblia, de orientações específicas para a igreja, as cartas que ele escreveu às igrejas. Um dos responsáveis pela mensagem do Evangelho ter se espalhado ali no Oriente Médio, o apóstolo Paulo, o que poderia ser facilmente classificado por nós como um monstro, um maluco, que vê o cara morrendo de tomar pedrada e não faz nada, está aprovando. E às vezes, meus irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar. Às vezes, a diferença entre um desses monstros e alguém que fala ou que diz ser um servo do Senhor, às vezes a única diferença é que o pecado do monstro foi revelado e daquele que diz que é servo do Senhor ainda não foi. Às vezes a diferença é essa. E eu não estou falando somente daqueles que participam da comunhão da igreja e são ladrões, estão roubando dinheiro, e estão batendo na mulher em casa, e estão abusando do próprio filho ou da própria filha, e estão adulterando, enganando o cônjuge, enganando o marido ou enganando a esposa. Não só desses. Eu, particularmente, teria vergonha se todos os meus pecados fossem revelados diante de todos, tudo que eu faço de errado. Eu pergunto: você teria vergonha? Ou não? Eu teria vergonha. Eu não precisaria estar fazendo uma monstruosidade para morrer de vergonha, para falar assim: poxa vida, estou aqui criticando os outros, falando mal dos outros, classificando os outros como malucos. Mas eu não gostaria de descobrir isso. Misericórdia, nós demonstramos misericórdia para com as pessoas que falham e que tiveram suas falhas descobertas, porque nós mesmos falhamos e nós mesmos temos vergonha das nossas falhas. Então, a gente chega a uma conclusão que é a seguinte: não queira ser um falso juiz, coberto de uma falsa razão, queira ser um réu confesso,
a quem o verdadeiro juiz, que é o Senhor, concederá misericórdia. Amém? Amém. Voltando ao início, o verso lá da banda: réu ou juiz? De que lado que você está e onde você vai ficar? Eu respondo para você: queira ser o réu. Queira ser o réu, porque juiz só tem um. Juiz só tem um. E ele vai demonstrar misericórdia àqueles que pegarem e disserem assim: não, eu sou culpado, eu tenho culpa, mas eu preciso de perdão, eu preciso de misericórdia. Por isso que a primeira bem-aventurança de Mateus 5,3 é: bem-aventurados os humildes. Olha, eu confesso aqui a minha culpa. Senhor, eu tenho culpa, eu tenho pecados, eu não vou ficar aqui querendo pagar de especial e diferente, de irrepreensível. Eu confesso as minhas falhas, eu sou réu. Eu não estou em condição de apontar o dedo para ninguém. Por isso, para encerrar, que Tiago diz no verso que nós lemos: será exercido o juízo sem misericórdia para aqueles que não demonstrarem misericórdia. Convido você a demonstrar misericórdia em tudo na vida. Quando você lê uma notícia terrível, traumática, seu coração, haja com misericórdia. Se você vir próximo de você uma situação terrível, haja com misericórdia. Se você tiver de enfrentar a dor imensurável de sofrer um atentado terrível, tiver de passar por uma situação terrível, em que for necessário demonstrar misericórdia, demonstre misericórdia por amor ao Senhor, porque o Senhor vai demonstrar misericórdia àqueles que têm misericórdia. Por isso que na oração do Pai Nosso diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também os nossos devedores. É misericórdia para quem é misericordioso. Amém? E aí sim nós receberemos perdão, encerrando com o Salmo 32, verso 5, em que o salmista diz assim: então eu reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. E 1 João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Misericórdia para aqueles que procedem com misericórdia. Que seja essa a nossa atitude diante da vida. Amém? Vamos orar. Convido você a fechar os olhos para nós orarmos ao Senhor. Deus eterno, nós agradecemos, Senhor, o teu amor, nós agradecemos a tua misericórdia, nós agradecemos, Senhor, o teu perdão sobre a nossa vida. Deus eterno, nós pedimos que saibamos proceder também com misericórdia para com aqueles que falham conosco, Senhor. Porque falham conosco, assim como nós também falhamos, Deus. Por isso nós pedimos que seja essa uma marca da nossa vida, demonstração de amor para com os necessitados, para com os menos favorecidos, demonstração de amor para com aqueles que falham, Senhor, para com aqueles que cometem pecados muitas vezes atrozes. Que nós olhemos com o olhar de Jesus Cristo, que nós olhemos para esse, Senhor, com o olhar que o Senhor mesmo olha para nós. Muito obrigado pelo teu perdão, pela tua graça. Que nós saiamos, Senhor, deste lugar nesta noite com o sentimento da leveza do perdão, e que nós possamos também administrar esse perdão a outros, aqueles que falham contra nós. Muito obrigado por tudo, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.